A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Fé com Café. E hoje nós receberemos aqui a missionária Suelma Marinho, que contará para nós um testemunho muito forte, impactante, e eu tenho certeza que edificará a sua vida. E eu quero já adiantar e pedir para você que está nos assistindo para seguir o nosso canal do YouTube, ativar o sininho, deixar o seu like e também compartilhar com alguém que você entender que precisa ver este testemunho. Então, seu amigo, sua amiga, seus pais e familiares, compartilha com alguém para que esse canal alcance muitas vidas, para que esse testemunho possa alcançar o máximo de vidas para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E também quero aproveitar a oportunidade para falar dos nossos apoiadores, que é a sorveteria Top Pop, que é aqui da região de Anicuns, e também a Neuraci Santos Confeitaria. Então, se você está passando aqui pela região de Anicuns, dá uma paradinha lá na Top Pop Sorveteria, e se você precisa de um bolo para sua festa ou evento, entre em contato com a Neuraci Santos, eu tenho certeza que vai ser o melhor para você. E aqui atrás na tela vai passar então o QR Code dos nossos apoiadores, é só você apontar a câmera do seu celular e já vai diretamente para o contato deles. Então, sem mais delongas, em honra e glória ao Espírito Santo, vamos para o nosso testemunho de hoje. Missionária Suelma Marinho, seja muito bem-vinda, minha querida, ao nosso podcast Fé com Café. E nós estamos muito honrados em recebê-la aqui, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Já conhecemos um pouquinho da história da senhora. A senhora, né, tem muitos testemunhos para contar. Hoje trouxe um aqui que vai impactar a vida dos nossos espectadores e também a nossa vida. Quem é impactado primeiro aqui com os testemunhos somos nós. Seja muito bem-vinda, com a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Eu que tenho que agradecer, Mafônia, por essa oportunidade. Amém. Né, agradecer o irmão que está aí ajudando, né, gravando. E é um prazer poder estar aqui, poder estar testemunhando, né, que Jesus fez por nós. Na verdade, tem vivido muitos testemunhos, mas hoje eu escolhi um para estar testemunhando. Então, desde já agradeço pela essa oportunidade. E o objetivo de estar testemunhando aqui hoje para mostrar às pessoas, né, e nós servimos um Deus de hoje, um Deus presente, um Deus que dá a prova, mas Ele aprova, Ele passa conosco as provas, né, então só tenho que agradecer a Deus mesmo por estar aqui. E quero aproveitar a oportunidade, agradecer as pessoas a qual o Senhor levantou como guerreiro também conosco, para nós estar hoje, né, aqui, poder estar testemunhando do que Deus fez por nós. Sabemos que sozinho a gente não conseguia, né? Verdade. Então, o pastor Reginaldo foi nosso pastor na época, a pastora Enicácia, juntamente com eles, toda a igreja do setor Santa Lúcia, né, levantaram em nosso favor para nos ajudar, pastor Edmar Justo, pastora Lídia, a igreja da sede, né, a igreja presbiteriana também nos abençoou muito. Então, assim, a família, vizinhos. Então, em modo geral, Deus levantou um batalhão para nos ajudar. Olha que né? Com oração, com palavras, com coisas assim que a gente precisa, financeiramente. Então, eu hoje ainda lembrando desse testemunho e observando como Deus é lindo. Porque meio do deserto, o Senhor, Ele está cuidando de cada detalhe nas nossas vidas. Sim. Então, foi um momento triste, foi um momento difícil, o processo foi doloroso, mas a gente viu a mão de Deus o tempo inteiro, irmã Sônia, conosco. Meu Deus. Né? O cuidado especial de Deus nas nossas vidas no momento do processo. Como disse meu esposo, nós não temos um testemunho, nós geramos um testemunho dentro da nossa casa. Então, o mínimo que eu posso fazer hoje, através, né, desse programa Fé com Café, é testemunhar,
É poder dizer às pessoas que o nosso Deus, Ele cuida. E talvez alguém, né, no momento, está passando um momento de dificuldade, né, creia, o nosso Deus é um Deus de provisão, Ele vai além da medicina, Ele faz o que nós não podemos fazer, Ele provê aquilo que os nossos olhos não alcançam. Então, estou muito feliz de estar aqui, poder contar um pouquinho daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Glória a Deus. Olha o quanto Deus cuida daqueles que creem, daqueles que se rendem aos pés de Cristo, né? E nós aqui estamos, assim, muito felizes de poder ouvir. Gente, hoje vai ser um dia que eu vou chorar, certeza. Já estou aqui com o olho cheio de lágrimas, mas não é de tristeza, é de gratidão pela vida dessa família, pelo que Deus faz, né? Eu também tenho muitos testemunhos que em breve eu vou contar aqui, então eu conheço esse Deus, né? E que as pessoas que vão assistir possam também conhecer, né? E crer nesse Deus através da vida da senhora, da sua família e do seu testemunho nesse dia de hoje. E para começar sempre com aquela pergunta de sempre, gente, a básica, né? A senhora nasceu, como é que é? Conta um pouquinho da história da missionária Suelma para nós, se a senhora já veio do lar cristão, se a senhora converteu-se depois, como é que foi esse processo até a senhora conhecer Jesus, missionária? Bom, eu nasci num lar católico, normal, né? Aqui em Anicuns, a cidade de Anicuns mesmo, nós somos daqui, só porque desde quando eu nasci com paralisia infantil. Então, eu já era um milagre desde quando eu nasci. Segundo a minha mãe, todos os vezes que ela levava eu no médico, me dizia só um milagre para sua filha poder andar. Então, eu fui andar com mais de 2 anos de idade, né, segundo a informação da minha mãe. Então, com isso, com tanta doença, minha mãe começou, então, a participar do espiritismo. Ela levava a gente, ali no São Geraldo, existia um centro aqui, chamado, o dono lá era São Geraldo, acho que ele não existe mais não, e outros, então assim, ela levava eu nesses lugares para ver se eu era curada, né, mas assim, sempre muito enferma, deu de pequenininha, muita dor de cabeça, uma pessoa bem doente mesmo, e engraçado que o médico, ele dizia para minha mãe, só um milagre, mas depois de 2 anos, eu creio que esse Jesus que nós servimos fez esse milagre. Sim, eu né? creio. Eu comecei a andar. Bom, então, aos meus 15 anos, aproximadamente, eu saí de casa, vim morar sozinha, trabalhando aqui para ali, e decidi a não mais frequentar o centro espírita. Né? Eu percebi que ali não existia Deus, eu não sentia bem. Então, eu tomei minha decisão, não vou mais. Comecei a procurar a igreja católica e outras reuniões para ver se eu encontrava Deus. Porque, na verdade, eu sempre tive muito desejo de conhecer Deus. Eu tinha sede de Deus, eu ia para a igreja com desejo. Só porque eu não tinha entendimento. Então, assim, eu casei muito nova, dos 15 aos 18 anos, conheci meu esposo e casei. Com uns 18 anos, eu mudei para o setor de Santa Lúcia. E aí, o meu casamento era maravilha, só que chegou ali, né, comecei a enfrentar dificuldade no casamento, muita dor, e meu esposo bebia demais, e com isso eu tinha uma vizinha crente, evangélica, e ela só me disse uma palavra, Suelma, Jesus resolve o seu problema, só isso. E nesse meio termo, essa vizinha minha começou a levar o meu filho para a igreja. E ele aceitou Jesus. Esse menino que eu vou contar o testemunho. Ele foi o primeiro? Foi o primeiro. Gente, que lindo. E a gente achou que era simplesmente uma criança. A gente não sabia que era uma porta que Deus já estava abrindo de salvação na minha casa. Olha que isso. Não tem problema, pode ir para a igreja, é só uma criança. E ele frequentava a escola dominical, né? E só porque o Senhor foi trabalhando nas nossas vidas. E de repente, com essa palavra que chegou ao meu coração, que Jesus resolvia meu problema, eu queria tanto que meu casamento fosse restaurado, né? Sim. E então eu falei, então eu vou para a igreja, eu vou conhecer esse Jesus para ele restaurar o meu casamento, né? Foi uma batalha, não vou contar detalhes, porque meu esposo não queria que eu fosse, mas assim mesmo eu fui, comecei a frequentar o círculo de oração, orar, buscar, e aí de repente
eu a conheci, senti um desejo de aceitar ele em 1989. Nossa, que Eu conheci bênção. Jesus e, graças a Deus, 26 anos já servindo esse Deus maravilhoso que tanto tem feito por nós. Que lindo, que lindo. Não vou dizer que não tem luta, né? Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. E ele também deixou-nos uma promessa, estarei convosco todos os dias até a consumação desse século. Então, assim, o Senhor é que nos sustenta, né? Então, eu comecei a seguir esse Jesus. Logo após, meu esposo também começou a seguir Jesus. Que lindo. Né? A conversão foi para casa toda. Foi para casa através toda. da primeira pessoa, o seu filho. Sim. Quantos anos que ele tinha quando ele foi? Ele tinha 4 anos. 4 anos. 4 aninhos. Gente, é muito importante as nossas crianças entenderem quem é esse Cristo. Deus usa a criança da mesma forma que ele usa o adulto. Ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, porque tudo é dele, por ele e para ele. Então, através da vida do filho da senhora e através da palavra dessa vizinha, né? Era vizinha da senhora? Vizinha. Através de uma palavra, tá vendo o quanto é importante? Às vezes a gente está passando por um momento de aflição, missionária, que a gente só quer ouvir um Jesus te ama. Sim, né? Ela só diz, Jesus resolve o seu problema. Olha isso. E às vezes eu bebia para tentar camuflar a dor. Tentei suicídio mesmo. 2 vezes. Cheguei a tomar remédio, muito remédio velho, minha mãe guardava, tentando se matar. Isso foi antes do casamento ou depois? Não, já no casamento, já antes depois. de conhecer Cristo. Né? Mas já estava casada ali e tentou suicídio 2 vezes. Né? Porque a minha vida não estava boa. E eu já vi assim, muitos irmãos falando, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então, assim, eu conheci Cristo, eu posso dizer, pela dor. A dor veio, eu dou graças a Deus que meu casamento começou a bagunçar, meu esposo começou a beber, fazer coisas erradas, né? Então, assim, graças a Deus que a luta veio e, através dessa luta, eu conheci esse Jesus maravilhoso. E hoje é pastor. Hoje ele é pastor. Senhora missionária. Sim. Olha a transformação que Deus faz na nossa vida. Sim, Jesus transforma, muda. Hoje a gente são pregoeiros da palavra de Jesus. Eita, glória. E através desse testemunho, irmã Sônia, a gente tem autoridade para pegar, para falar que Jesus muda a situação, que Jesus liberta sim. Glória, né? a Deus. E que Jesus ainda faz milagre. Talvez alguém vai estar ouvindo o testemunho que está sem esperança, né? Eu posso dizer hoje, com toda autoridade, que Deus muda. Muda. Que Deus entra, né, na causa. Ele vai lá no UTI, ele vai no hospital, ele vai nas finanças, ele vai no interior. Né? Ele tem poder para tirar a ansiedade, para curar a depressão. Então, ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode. Tudo ele pode. Né? Que lindo esse processo do conhecer de Jesus, sim, da senhora, né? Sim. E hoje tem uma vida transformada, mas mesmo quando nós aceitamos a Jesus, Deus nos permite passar por provas, sim, né, missionária? Sim. E esse testemunho que a senhora vai contar aqui para nós é uma prova que Jesus permitiu na vida da senhora, do pastor, da família, né, sim, dos filhos, para que fosse mais uma vez honrado e glorificado o nome sim, dele através da vida do nosso artista plástico, gente. Sim. Ele pinta quadros, né? Pinta quadro, ele é muralista. Muralista, olha que lindo. E o nome dele é Germenes Duarte, mais conhecido como Duarte, né? Sim. No meio artístico. E, gente, olha isso, ele teve um AVE, que é um acidente vascular encefálico, com infarto do bulbo e a sequela de neuralgia do trigêmeo. Eu quero falar aqui como profissional da saúde, né, que eu sou terapeuta especialista em mulheres, que a neuralgia do trigêmeo, ela é conhecida como a pior dor do mundo. Ela dói muito, é uma dor que dói a face, né? Sim. E foi algo muito grave pelo diagnóstico, né, que o médico deu do que ele teve, foi muito grave.
infarto do bulbo que está lá no cérebro, um acidente vascular encefálico, e com isso gerou a sequela aí do nervo trigêmeo, né, que é na face. Então, conta um pouquinho para nós, um pouquinho não, quero que a senhora conta com detalhes. Conta para nós como é que foi o início, antes, do dia para a noite aconteceu isso, como é que foi, missionária? Não foi do dia para a noite. Ele toda a vida foi um menino muito saudável, trabalhador, muito. Com seus 12 anos, ele já trabalhava fora. Muito esforçado, muito trabalhador, trabalhando aqui, aqui lá, e nunca ficava em casa. Sempre trabalhando. Perdia um serviço, ele já começava outro, então um menino muito trabalhador, muito sadio. E então, ali, com a sua idade de jovem, ele deu uma desviadinha, né, afastou dos caminhos do Senhor, mas voltou. E quando ele voltou, a gente fizemos uma campanha para ele casar. E tão interessante que eu chamei ele para fazer essa campanha. Falei, meu filho, vamos fazer uma campanha para você, Deus preparar um casamento para você servir a Deus, porque desde os 6 anos ele já louvava a Deus, é um levita. E aí então Deus atendeu as nossas orações, preparou uma moça de família, ele casou, e logo após ele já teve a primeira filha e foi embora para Goiânia. Nossa. E ali ele começou, tentou a vida com um quadro, ele começou a pintar quadro, passou muita dificuldade, ele vendia quadro nas ruas, tinha dia de chegar e não vender nenhum, não ter um centavo, voltar para casa, não ter nem água para beber, nem comida, mas sempre acreditando na vida, assim, confiando que Deus ia abrir as portas, que ele cuidar da família, muito trabalhador. Bom, e de repente Deus abençoou ele, prosperou ele, e ele começou então a ganhar muito dinheiro, ele teve a segunda filha, né, e então ele começou a não ter mais tempo para nada, assim começou a vida dele. Ele fazia academia, ele trabalhava, ele cuidava da família, e muito corrida. E sempre eu preocupava muito, porque o estresse na cabeça, né? E então, um certo dia, eu conversando com ele, falei, meu filho, faz tempo que você não vem aqui em casa. Mãe, eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, que é muito cuidador com a família, esposa, filho. E aí ele dizia assim, eu não tenho tempo. Né? Não tem tempo, eu não tenho tempo. Sempre essa palavra ele usava muito, eu tenho que trabalhar. E já fazia, eu creio que quase 1 ano que ele não vinha aqui em casa. Nossa. Eu moro aqui no setor Santa Lúcia, né, morava aqui na Nicunze, e de repente, um dia, antes dele dar o AVC, ele liga para mim. Para minha surpresa, ele fala, mãe, amanhã eu vou fazer 28 anos. Era 12 de junho, né, de 2022. Então, no dia 11, ele liga para mim, eu estava no trabalho, né, que eu trabalho na cozinha ali no hospital, sou cozinheira do hospital municipal, e ele perguntou, mãe, amanhã eu estou indo para casa da senhora. Gente, passar o aniversário com a senhora. Sim, e aí, como eu fiquei feliz, meu sonho. Imagina. Eu fiquei feliz demais. Nossa, eu saí do serviço, passei lá no pastor Reginaldo, né, que era meu pastor, pastor Reginaldo, de Armenzai, vim comemorar o aniversário, eu não vou estar na escola dominical, né, então eu quero justificar para o senhor que eu não vou estar participando da escola dominical, meu filho estava vindo com a família, ele tem muito tempo que não vinha, e aí eu quero fazer alguma coisa para ele. E ele chegou, e aí já tinha as 2 meninas, uma sentou de um lado, outra sentou do outro, eu estou lá sentada, conversando, já tinha jantado, e eu falei, meu filho, eu estou muito cansada. Então hoje eu não vou fazer nada diferente, não, porque eu tô cansada demais. Tudo que eu pensava era dormir. Aí eu peguei e falei pra ele, mas amanhã eu vou na feira cedo e vou comprar alguma coisa. O que você quer? Aí ele falou assim, mãe, pode ser um frango, caipira. E eu peguei, Mançoina, e então tá bom. Mas a minha mente dizia, ai, não podia deitar logo, tava muito cansada. E as meninas sentadas no meu colo, toda alegre, saudade da vovó, né? E de repente, ele falou assim, pai, o senhor não tem medidor de pressão, não? Eu só tô sentindo minha pressão ruim. Mas, não dei. Assim, meu Deus, será que é? Não é nada, não. E ali, ele mediu a pressão e saiu pra fora, ele já tinha jantado. E de repente, eu sentada, e tudo que eu pensava, vou dormir. A gente tem um plano, mas Deus tem outro. Eu pensava que eu ia dormir, eu pensava que o amanhã eu ia fazer o almoço para ele, ia na feira, né? Eu não pensava. Mas lembra,
o apóstolo Paulo, ele disse, né, para nós estar revestido de todas as armas de Deus. É verdade. Para resistir os dias maus. É verdade. Então, eu não sabia que no amanhã do dia do aniversário do meu filho ia chegar o dia mau, né? E aí, de repente, ele fala assim, mãe, não, chama Nayara, a esposa dele. E aí, e conversa lá, mas eu nem percebi, de repente, mãe, eu preciso ir pro hospital. Eu falei, por quê? Mãe, eu tô sentindo engasgamento, eu vim beber água e a água saiu pelo ouvido. Aí, em vez de descer, tava saindo pelo ouvido, ele falou pra mim. Aí eu peguei e falei pra ela assim, mas é o que é? Não, mãe, eu tô sentindo engasgamento. Ele pegou na garganta, assim, aí dizia, mãe, eu tô sentindo sufocamento. Mãe, vamos logo. Mãe, vamos logo. E eu senti um desespero muito grande. Quando eu vi esse desespero, eu pensei, sério, alguma coisa séria, sabe? E saí pra fora. Ele falou, mãe, pegou a chave. Eu falei, você não vai dirigir, não. Meu Deus, misericórdia. Meus vizinhos estavam saindo pra festa. Eu falei, por favor, eu te peço, vamos levar meu menino no hospital. E ele desceu, a família todinha, então desce, vou lá levar ele, depois volto. E ele levou. Quando a gente chegou lá, doutora Isabela, aqui do hospital, estava sendo plantonista, doutora Isabela, doutor Antônio, que é o cirurgião aqui do hospital municipal de Aniconze. E aí ela atendeu ele, e ele já muito engasgando e muito falta de ar, doutora, eu acho com alergia. Aí a doutora aplicou uma injeção nele. Aplicou uma injeção e deitou ele lá. Levantou ele, porque chegou outra emergência, e nós saiu para fora. Ele sentou como se tivesse igual eu aqui, sentou. E eu fiquei do lado dele, e eu já estava nervosa, pensando o que poderia ser. Eu falei, meu filho melhorou? Ele falou, não, mãe, não melhorei, eu estou sentindo muita falta de ar. Voltei até a doutora Isabela, que é uma médica muito amiga minha, vi no hospital. Doutora Isabela, ele não melhorou a falta de ar. Ela falou, não, mas fica tranquila, eu vou aplicar outra injeção. Aplicou outra injeção. E assim que aplicou outra injeção, Sônia, prazo assim de 5 minutos aproximadamente, eu do lado dele, ele falou pra mim assim, mãe, minha cabeça tá doendo muito do lado esquerdo. E ele pôs a mão assim do lado da cabeça e falou, mãe, eu tô sentindo dormência do lado esquerdo. Deus, eu tava tendo a... Sim, lá dentro do hospital. E eu falei, doutor, ele tá sentindo dormência. Eu, dentro do meu coração, eu já sabia que era algo grave, né? E aí logo já levou ele para poder fazer um eletro, né? Só que no eletro não mostrou nada. Não mostra, eletro não mostra. Aí ele pegou e simplesmente disse, não é nada, né? Pôs ele para fora, eu falei, mas ele tá sentindo mal, ele continua. Doutor, ele falou que tá sentindo dormência do lado. Aí veio outro médico e os dois diagnosticou ele, mas não me falou nada. Colocamos a gente numa salinha. Só porque de repente, Sônia, ele começou a vomitar. Porque não foi só o AVC, foi o infarto também. E ele começou a vomitar. E daquele momento em diante, ele não parou de vomitar. Ele vomitava. E aí ele sentava, e o lado esquerdo que deu o AVC, ele não parava, ele tombava. Ele não tinha equilíbrio do lado esquerdo mais. Então, ele estava muito forte, era muito pesado para levar ele toda hora no banheiro. E foi muito difícil aquela situação. Então, ele começou a vomitar, e o doutor veio com remédio, veio com outro. Chegou um ponto, eu já estava em desespero. E eu mandei um pedido para o grupo. Porque quando a gente pede oração, a gente tem que entender, assim, que Deus, ele vai ouvir e trazer resposta na hora. Não é verdade? Então, eu vou pedir oração no grupo. Irmãs, ora aí, meu filho está muito ruim. E aguardei a resposta. Só porque tem momentos que Deus fica em silêncio. Sim, e também é resposta, né? Sim, o silêncio de Deus também é uma resposta. Né? Era necessário. A gente sabe muito bem que quando a gente está numa faculdade fazendo uma prova, o professor, ele fica em silêncio, ele não faz, né? Então, assim, só a gente. Então, ali era uma prova. Né? E quando já era de madrugada, o doutor chegou em mim e disse assim, não posso fazer nada com seu filho mais. Tudo que nós podia fazer, nós já fez. Não posso dar nem mais um remédio para o seu filho. E ali, Sônia, eu vi meu filho quase morrendo aqui nesse hospital, junto comigo.
E ele vomitava, não parava de vomitar, não parava. Aí foi indo, não tinha mais nada, e ele vomitava só mesmo, né, aquela aguinha, isso, aquela coisa. A ponto que eu tinha que ficar com um saquinho o tempo inteiro na boca dele. E ali, quando foi já de madrugada, uma enfermeira veio com uma lanterninha, iluminou a garganta dele e falou, saiu correndo. E aí ela falou assim, voltou, saiu correndo, eu sabia que era grave, e voltou. E aí falou assim, vai correndo para Goiânia. Corre com seu filho para Goiânia, senão ele morre. A garganta dele já estava tampando, ele já não tinha mais... E asfixiado. Isso. E aí a gente foi pro gol. Só porque continuamos com a fé e a esperança, né? E o nosso Deus estava cuidando. Meu filho internou ali, meu esposo ficou do sábado à terça-feira. E eu voltei para casa e a minha nora, minhas netas, ficou em casa com meu esposo. E aí eu voltei, meu esposo ficou lá com ele e eu voltei para casa. Com a esperança que tudo ia melhorar. E aí o tempo foi passando, a notícia era que ele continuava vomitando. Mas, Sônia, do sábado à terça-feira, sem comer e sem beber, só Deus a sustentar. Uma pessoa sem beber e sem comer, sem tomar água, sem nada, porque não descia nada de água, fechou. Né? E aí, quando foi terça-feira, eu fui. Eu fui com a certeza que eu ia fazer oração ali naquele quarto. Falei, bem, ele voltou. Eu vou fazer uma campanha ali dentro daquele quarto. E eu creio que ele vai voltar para casa. Só que ele não voltou para casa. Ele foi só piorando cada momento mais. E ali quando eu cheguei, que eu vi o meu filho daquele tipo, eu pensei, meu esposo não me falou a verdade, porque o caso é mais grave do que eu imaginava. E eu liguei e falei, o caso dele é grave. E ele agoniado e vomitando, continuou vomitando. Aí chegou o momento que ele pegou na minha mão e disse, mãe, não deixa eu morrer. Mãe, não deixa eu morrer, mãe. Eu vi a fadiga dele, eu fui lá e falei para a enfermeira, meu filho está muito ruim. Aí eu acho que ele está com febre. Aí a enfermeira falou, eu não posso fazer nada. Eu falei, me dá o termômetro que eu vou medir. Quando eu medi, estava 40 graus de febre. Eu voltei e falei para eles, meu filho está com muita febre, ele está com muita falta de ar. Quando chegou o médico de plantão, né, e examinou ele já estava morrendo. Mesmo. E aí eles já ficaram de costa para mim, o doutor, e aplicava injeção, e começou já a monitorar ele, e ali eu percebi que algo estava anormal, mas calada. E de repente, a notícia que ninguém quer ouvir, eu ouvi. Mãe, deixa eu te falar, se seu filho continuar aqui, ele vai vir a óbito. No mesmo dia que eu cheguei lá com o propósito de fazer campanha ali naquele hospital, naquele quarto, né? Então nós vamos ter que descer ele. Falei, doutor, o senhor vai descer meu filho? Vou descer ele pro UTI. E agora, e é urgente, doutor, eu tô sozinho. Não, mas eles vão cuidar de você aí. E já organizou. E tiraram meu filho de perto de mim, levou ele pro semi-UTI, no GOL. E quando desceu, eu já entrei em pânico. Já ali sozinho, desespero. O coração da gente. E aí eu já não podia ver ele. E quando ele desceu, ali, o médico disse para mim assim, olha, você vai falar com a assistência social, ela vai te falar tudo para você o que vai acontecer. Aí a assistência social disse para mim, olha, a senhora pode ir embora, porque a senhora não fica com ele mais. A partir de agora, é só nós. E deixa eu te falar, o lugar que eu tá, nós não aceitamos nem visita. Oh, irmã. Meu Deus do céu. Aquele momento, eu liguei para meu esposo, para minha nora, e já comecei a chorar. Né? Tiraram meu filho de mim. Falei pro pastor Nivar, meu esposo, tiraram. Eu não sei onde eu estava, eu não sei o que aconteceu, e eles não davam notícia. E eu fui para fora do hospital.
E fiquei lá na recepção, chorando a noite inteira ali. Mas Deus sempre levanta alguém para ajudar a gente. E ali chegou alguém e me abraçou ali, falou o que foi, eu contei, não, mas vai dar certo, Deus está cuidando de lá. E passei a noite ali chorando, na recepção. E eu falei para Jesus assim, Jesus, mas eu quero ver meu filho amanhã. Ela disse que eu não posso entrar, mas eu quero ver uma ação sobrenatural do Senhor. Mas ela disse que eu não posso entrar, mas eu vou entrar para ver meu filho amanhã. Eu vou entrar. E aí ela disse, você não pode entrar. E eu pensava, vou entrar. Jesus vai abrir as portas, eu vou entrar para ver meu filho. E aí, quando foi 1 hora, ela falou para mim, você pode voltar, somente para saber a notícia do seu filho, mas entrar você não entra. E eu fui para a casa da minha irmã, cheguei ali e não conseguia comer, só chorando, né? Imagina. E fui para lá para o hospital. Mas eu pedi a Jesus, eu quero ver meu filho. Ele falou que eu não entro, mas eu vou entrar. Eu não sei como, mas eu vou entrar. Deus Jesus. impossível, né? E quando pensa que não, a menina da assistência social falou, mãe, eu vou abrir sessão. E eu peguei e implorei por ela, por favor. Falei com muito jeitinho. Jesus, usa minha boca. Por favor, eu quero ver meu filho, nem que seja 1 minuto. Eu não sabia como que ele estava. E aí ela falou assim, olha, eu vou abrir sessão para você, mas é 5 minutinhos. Apenas 5 minutos. Você aceita? Eu falei, de boa. 5 minutos, tá bom. Já é o suficiente para mim poder entrar e ver meu filho, né? Entrei. Quando eu entrei, irmã Sônia, eu estava pior do que eu tinha deixado. Ele estava numa postura incômoda. Ele estava vomitado, todinho sujo. Ele estava com uma bolsa lá, precisando se ajeitar, porque já tinha feito xixi, já estava vazando. E não tinha ninguém para cuidar do meu filho ali, acredita? Todo enrolado nos fios. E ali eu não podia falar para ninguém, porque se eu falasse, eles iam dar fé que eu estava lá. Jesus, essa situação não pode meu filho ficar aqui, ele vai morrer. Não, ele estava numa situação caótica. Eu falei, se ele ficar aqui, ele vai morrer. A assistência social tinha falado que ele precisa de uma vaga urgente em outro hospital que tem um UTI, né, que tem todo equipamento para cuidar dele. E aí, ali ele falava, mãe, eles colocou comida para mim, mas eu tô engasgando. Aí ele colocou comida pelo nariz, né? Isso. E ali ele falava para mim assim, mãe, eu tô engasgando com a comida, mas eu não podia falar para os médicos, para ninguém. Pensa, ele fazia aquele barulho estranho, como um sufocamento ali, todo desconcertado naquela maca, cheia de fio, todo enrolado, todo, sabe, de uma maneira caótica. E eu falei, Deus, e agora? E a vontade era falar para os médicos, falei, mas eu não posso. E eu fiz uma oração. E a minha oração foi essa, irmã Sônia. Tira meu filho daqui, Jesus. Abre uma porta em outro lugar, Senhor, onde o Senhor possa usar pessoas. Eu sei que o Senhor deixou os médicos para cuidar do meu filho, então abre uma porta. Parecia ser impossível essa porta. A menina falou assim, estava tudo tão cheio, era a época do Covid, então ainda estava... E ali eu fui embora para casa. Eu não conseguia nem comer. E com a esperança que Deus ia abrir as portas e tirar meu filho daquela situação. Cheguei em casa, na casa da minha irmã, e ali eu sentei e falei, Jesus, abra a porta, meu filho, ser transferido ali daquele hospital. Eu tinha chegado na casa da minha irmã aproximadamente 10 minutos. Aproximadamente 10 minutos o telefone tocou. De repente o telefone tocou, era da assistência social. Para a honra e glória do nome do Senhor. Ela disse para mim, mãe, tem como você voltar aqui agora? Falei, tem. O que aconteceu? Uma vaga saiu na HGG pro seu filho, que tem UTI, tem tudo, viu? Voltamos naquela mesma hora. Eu glorifiquei a Deus, porque no momento que eu achei que as coisas estavam difícil, que não tinha porta, Deus entra e abriu as portas.
No momento da dor, Deus cuida. Deus cuida em cada detalhe. E eu voltei feliz e aguardei. Ali eram as 3 horas da tarde. E naquele momento, muito feliz. Mas era muito triste ver meu filho naquela situação. Eles não deixaram eu entrar lá. Ele falou assim, eu vou organizar ele, vou arrumar tudinho, vou te dar as papeladas e você vai acompanhar até no HGG. E aí, organizaram, era mais ou menos umas quase 10 horas da noite, quando conseguiu tirar ele daquele hospital UOL. Ai, Maçonha, foi difícil ver meu filho saindo pela emergência. E ele saiu naquela UTI. E a gente foi para HGG. Só que a hora que eu cheguei no HGG, ele foi, passado pela médica. E quando nós chegamos lá, aquela médica disse assim, gente, mas seu filho tá quase morrendo. Eu falei, o quê, doutora? Sim, ele não tem oxigênio. Aí colocaram oxigênio e falou assim, mãe, eu tô colocando o máximo aqui no oxigênio. Seu filho não tá conseguindo respirar. Ele precisa de uma vaga de UTI, assim diz ela. Falei, doutora, mas nós veio cá porque disse que a vaga de UTI tinha saído. Não, foi transferido ele para cá, mas não tem vaga na UTI pro seu filho. E ele vai morrer. Aí limparam um pouco a garganta dele. Pensa. Aí parece que esmoronou naquela hora. Eu falei, Jesus, parece que estava indo bem. Mas ainda, de repente, a doutora falou, não, deixa eu ir lá. Notei. Ver como que tá lá. E para a glória do nome do Senhor, ela chega e fala, tem uma vaga, e essa vaga é do seu filho. É a vaga dele. Sim. Eu falei, não, glória a Deus, essa vaga é do meu filho. Só porque o que mais doeu foi no momento que colocou meu filho naquela maca. E a doutora disse uma palavra para mim, me doeu, marcou muito, irmão, meu coração. Ela disse assim, da agora para frente, mãe, é ele e nós. E eu fui acompanhando ele, só que quando foi chegando no UTI, no pé da porta, né? Sim, agora você não pode entrar. Como foi doído deixar meu filho ali. Eu pensei, eu não posso entrar, mas Jesus vai entrar com ele. Eu não posso, mas Jesus vai entrar com ele. Fiz uma oração a ele. Ele falou, mãe, fica com Deus. Eu falei, Jesus vai com você. Mãe, não pode, mas logo nós está vendo. Mas no fundo a gente é fraca, a gente tem aquelas incertezas, né? A gente é humano, no fundo, a gente tem medo. Não porque Deus não pode fazer, é porque a gente sabemos que a vontade de Deus é a melhor, é perfeita, é boa. E às vezes a gente pensa, será que a vontade de Deus é levar ele? Mas sim. Então eu falei, meu filho, vai. Ele foi, eu fui para casa da minha irmã e vim embora, aguardando a resposta. E aí, por causa do Covid, eles falaram assim, vocês não têm visita. Não tem, vocês não podem visitar ele. Isso foi doído demais, doutor, mas eu não posso ver meu filho. Não tem visita, por causa do Covid. Tá bom, mas eu prometo que todos os dias a gente vai ligar para vocês e vão estar dando o diagnóstico direitinho. Pode ficar tranquilo, não vai ser só por laudo, não. Aí eles ligam mesmo. Sim, então começou. Entrei dentro do ônibus e vim com aquele medo. Maçonha, no meio do caminho, vindo para casa, perto de Rio Barbo, o telefone toca, estava escrito ali, HGG. Eu tremi muito, porque eu pensava, ai meu Deus, será que é? Pensei no pior. E de repente, o doutor começa a rodear e diz para mim, mãe, tu lembra que tu deixou teu filho aqui com muita falta de ar? E sim, doutor, sim. Pois é. Ele não estava bem, né? Sim, doutor. Eu pensava, vai falar que ele morreu, meu Deus. Meu Deus. Não, deixa eu te falar, não teve tempo de falar para a senhora, pedir, o apoio da senhora. Foi muito rápido, tudo aconteceu. Eu tive que entubar teu filho.
Então foi a pior notícia que eu recebi, porque antes eu já tinha visto a minha irmã entubada, eu sabia o que era. Porque antes desse processo, irmãos, eu já tinha passado um processo doloroso com meu sobrinho, com a minha irmã e com meu filho caçula também. Eu já tinha passado. Então eu estava saindo de uma dor já com meu filho caçula, que foi também desenganado pelo médico. E ali o doutor falou que eu tinha sido entubado. Então, assim, eu vi, assim, os meus sonhos parece se acabando naquele momento, porque eu não podia falar com ele mais, eu não podia ligar para ele, eu não podia. Voltei para casa toda desesperada para contar a notícia para a minha nora, né? Só que interessante, eu não posso deixar de contar isso. A minha neta, de 5 anos, ela dizia: meu papai não vai morrer, mamãe. Eu não sei por que a senhora está chorando. Ela sempre dizia isso. Deus usava ela e disse: mamãe, para que a senhora está chorando? O papai do céu disse que meu papai não vai morrer. Ela dizia isso constantemente para minha nora. Ela dizia. E aí voltei. E aquele desespero tomou conta. Só que tem uma coisa, irmã Sônia. O que eu deixo de conselho aqui é que, no momento de dor, não podemos deixar de adorar o nosso Deus. É verdade. Não foi isso que aconteceu com Jó? Quando recebeu a última notícia dos filhos? Ele prostrou e adorou o Senhor. Deus não mudou o cativeiro de Jó? Aleluia. Mas Jó deixou exemplo de adorador, não foi? Verdade. Deus me deu, Deus tomou. E ele disse assim, ó: louvado seja o nome do Senhor. Glória, não foi? Isso. Então eu aprendi com o testemunho de Jó. Estava doendo. A gente ia para a casa do Senhor adorar o Senhor. Estava doendo. A gente louvava o Senhor. Chorando, porque a gente chora, normal. Eu chorava dia e noite. Eu não comia. Eu imagino. Eu fiz que nem Ana, no processo de Ana. Eu só chorava. Eu não comia. Mas eu adorava. Mas a gente ia para a igreja. Tinha um grupo de as heroínas da fé. Sim. Heroína da fé. Adora quando tá tudo ruim também. Não é só quando tá bom. E eu adorava o Senhor com as heroínas da fé, com o coração doendo, chorando. Quando terminava, muitas vezes eu ia pro banheiro, tampava minha boca com um pano, porque senão eu gritava e a cidade escutava. O tanto que era dor. Mas nós estávamos na casa do Senhor adorando. Glória a Deus. Então o tempo foi passando. Todos os dias o diagnóstico era o mesmo. Ele continua entubado e ele não tem como desentubar ele para fazer exame. Então, tipo assim, a notícia não era boa. A notícia cada dia era pior. Não tinha como fazer exame dele para poder fazer o tratamento. Como eu disse no começo aqui, ele broncoaspirou. Então, por causa disso, ele foi tomado com uma infecção muito forte no pulmão. Então, não passasse o AVC, né, o infarto, ele estava com o pulmão todinho contaminado por uma infecção. Segundo a médica, não tinha como ele respirar. E não tinha como tratar também. E então, a gente foi recebendo notícia, né? Não, seu filho não tá bem, né? Continua entubado e tal. Só que um dia eles pegou e ligou para mim. E disse para mim: eu abri a sessão para você e sua nora, a esposa, vem cá visitar ele. Quando é assim, a gente sabe que é porque eles já estão prevendo Não, o pior, né? Isso. Pela médica, não tinha mais como. Então é tipo assim, vou deixar elas ver, despedir, Sim. né? Então, a gente andou num carro, eu, minha nora, a Yara, fomos. Respirei muito, orei muito para chegar até lá, porque eu tinha que me comportar. Se eu não me comportasse, eles não iam deixar eu visitar ele, porque ele estava entubado. E uma mãe nunca deseja ver um filho entubado. É verdade. Eu entrei ali, meu filho entubado, ele não pôde conversar, né? Ele estava como dormindo. Sim. Eu pude pegar ele na mão dele, orar, mas minha nora ali.
Mas a gente não tinha nem palavras para orar, porque tem momento que a gente não tem nem palavras, irmã Sônia. É verdade. Tem momento que a gente faz que nem a Ana, né, a mãe do Samuel. Chora. Só chora e geme. Mas o salmista Davi disse no Salmo 5, né? Ouve, Senhor, o meu gemido, ouve o meu grito de socorro da minha alma. E ele diz assim no Salmo 5, e eu esperarei em ti. Glória então a nós Deus. precisamos, ainda assim, continuar esperando o Senhor. Porque ele trabalha para aquele que nele espera. Não é verdade? Glória a Deus. Então, irmã Sônia, ali a gente orou. Ela deixou a gente ali mais ou menos 40 minutos, 1 hora. E todas as 2 médicas que chegou lá para me consolar, disse a mesma coisa. Não tem jeito para o seu filho. Ela disse assim para mim, sabe, no começo do Covid, mãe? Sim, doutora. Que o Covid pegava o pulmão da pessoa que não tinha nenhum lugar para respirar, nenhum espaço. Assim, segundo as 2 médicas, a minha nora é testemunha do que eu estou dizendo isso. Não tem como seu filho respirar. Eu tentei diminuir a sedação dele, e ainda ela remedava para mim. Ela dizia assim, olha, seu filho fica assim. Então não tem como fazer nada pelo seu filho. Só que entendemos, como conhecedora da palavra do Senhor, que a palavra final veio de Deus. Não foi isso que aconteceu com Jairo? Não com aquele não sei se eu acho que foi com Jairo mesmo, né? Quando alguém chegou e disse para ele assim, não incomode o mestre. A palavra do homem, que sua filha já morreu. Sim, foi Jairo mesmo, né? Uhum. Aí Jesus falou, não morreu não, né? Se você crer, verás. Então Jesus foi lá e curou a filha dele. Sim, né? Ressuscitou. Né? Então a palavra final não vem do homem. Nós precisamos conscientizar como serva do Senhor que a palavra final não vem do homem. Mesmo que o homem coloque um ponto, Jesus pega e tira. Nem que Jesus vem e fala, não, vou tirar e vou colocar uma vírgula. Porque vai ter continuação. Ainda tem história. E isso ainda tem história. E ali, voltei para casa chorando e aguardando a resposta de Deus. Mas, Sônia, quando eu cheguei na minha casa, eu entrei no meu quarto, em pânico, em desespero, sem comer. Ali eu sentei na cama e não tinha palavra. Porque eu aguardava, né, o pior. E de repente Deus usou um irmão de Goiânia. E ligou para mim e falou para mim assim, bem na hora, no meu desespero mesmo. Suelma, ele ligou, ele mandava mensagem, mas nesse momento ele ligou. E ele pegou e falou assim, Suelma, entrega seu filho na mão do Senhor. Você ainda não entregou seu filho na mão do Senhor. E eu não tinha entregado mesmo. Estava segurando, né? Entrega. Você precisa entregar seu filho na mão do Senhor. E ele repetia essas palavras. Só porque aí ele disse uma palavra que também está dentro da palavra de Deus. Mas só que o nosso Deus é Deus de benevolência. Estava olhando a palavra de benevolência, bondade, amor, né? Só porque quando ele disse isso, eu abracei com a palavra benevolência. O Senhor é um Deus de benevolência. Ele é bom, né? Senhor, o Senhor foi benevolente com... Eu lembrava de Ana. O Senhor foi bondoso com Ana. Senhor. Então, ele disse para mim entregar e eu não entreguei mesmo. A pastora Nicásio, o pastor Reginaldo, sempre usava essa frase, o Senhor, a vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita. Sempre a pastora Nicásio, o pastor Reginaldo dizia isso. E essa palavra estava no meu coração. E eu disse assim, na minha oração, eu fiz essa oração. Senhor, a tua palavra, e eu ainda disse que a pastora Nicásio disse, né, que o Senhor é um Deus que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. E eu repetia com o Senhor. Eu dizia, Senhor, se a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita e agradável, é levar meu filho
eu entrego ele nas tuas mãos agora. Eu disse ao Que Senhor, oração difícil, né, missionária? foi doído? Eu entrego, mas eu peço, Senhor, uma coisa. Me dê graça para continuar glorificando o nome do Senhor, testemunhando do Senhor. Se a vontade do Senhor for essa, levar meu filho. Mas eu disse para ele, mas, porém, o irmão disse, a palavra do Senhor disse para confirmar que o Senhor é um Deus de benevolência. O Senhor é um Deus de amor, um Deus bondoso. Aleluia. Segundo o testemunho da minha nora, Manayara, naquele momento, a minha neta, 5 anos, profeta, lá no quarto, naquele mesmo momento, porque ela me contou que foi no mesmo horário, ela não sabia que eu tinha entregado o meu filho na mão de Deus. O Senhor tomou a minha neta de 5 anos, Alice, e disse assim, mamãe, papai do céu bateu na porta, ninguém abriu. Mamãe, papai do céu bateu na porta 2 vezes. E a vovó abriu a porta. E a vovó ficou feliz. Mamãe, e todo mundo ficou feliz. Eu entendi que foi no momento que eu abri a porta entregando ele nas mãos do Senhor. Sim. E aí, ela disse assim, mamãe, papai do céu, 5 anos. Tá descendo da casa dele. É bíblico. Jesus, que na casa dele tem muitas moradas. E aí, mamãe, o papai do céu está descendo da casa dele. E ela dizia assim, minha filha, quem está falando isso para você? Mamãe, Jesus. Sim. E ele está descendo e ele tem um monte de brilho. Segundo a minha nora, disse que ela abriu os bracinhos e disse, mamãe, papai do céu tem um monte de brilho. E ele, mamãe, tá indo lá no hospital sarar o papai. Aleluia. Naquela mesma noite. Testemunho que o meu filho conta que naquela mesma noite ele desceu para a profundeza, naquela mesma noite, que foi um dia anterior de ter sido desentubado. Então, a minha nora contou o testemunho que Deus a falou através da minha neta, no mesmo horário que eu entreguei ele. Isso. E o meu filho fala que no mesmo horário, ali naquele hospital, ele desceu para a profundeza. E ele conta que estava num lugar escuro, ele não estava assim muito bem firme, vamos dizer assim, comunhão, a vida dele era só trabalhar, trabalhava muito. Ia muito, né? Nos cultos. Uhum. E naquele momento que ele desceu, ele disse que falou para o Senhor, Senhor, me dá mais uma chance de vida. Ele sentiu que estava morrendo. E foi na hora que deu a parada nele. Segundo ele relatou que os médicos contou. E aí ele pediu a Deus uma oportunidade. E naquele mesmo momento ele viu a mão de Deus, segundo ele, e ele disse que viu muito brilho. Muito brilho. Foi aquele momento que ele acordou, mesmo entubado. Naquela mesma noite. Era algo impossível, porque sim, a pessoa que é sedada para ser entubada, o sedativo é muito forte. Sim. É só por Deus mesmo. Só por Deus. Ele acordou. Ele acordou. E por ele ter acordado, ele sentiu fadiga para tirar os tubos. Então eles achou melhor tirar o tubo para ver se ele aguentava e pôr só um oxigênio. Olha isso. E para a glória e honra de Jesus, tiraram o entubamento dele, desentubou ele naquela noite. Naquela mesma noite que eu ouvi os médicos dizendo que ele não tinha jeito de desentubar, foi tirado o entubamento dele. Olha isso. Desentubou. E no outro dia, sem saber de nada, eles me ligaram. E para a honra e glória do nome do nosso Deus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é poderoso, estendeu a mão. E eles ligaram para mim e disse para mim,
para minha surpresa, chamada de vídeo, você pode ver seu filho desentubado. Parecia ser um sonho. No dia anterior eu estava morrendo. No dia anterior não tinha jeito nem de fazer exame. No outro dia eu estava respirando sem o tubo. Jesus faz isso. Glória a Deus. E aí, irmã Sônia, eu não pude falar com ele, porque ele não conseguia falar ainda, né? Uhum. Mas eu pude ver ele sem tubo, ele pôde me ver. Ele me via ali magrinho, todo machucado, sabe, pela chamada de vídeo. E ali, daquele momento em diante, ele foi só melhorando. A glória de Deus. Só que ainda houve um processo. Foi melhorando devagarzinho, devagarzinho. Bom, de repente, eles ligam para mim. E eles ligaram para mim um dia, era meia-noite, era 2 horas não, era umas 11 horas da noite, para mim ir. Só que quando eles ligou, eu achei que estava de madrugada, eu pensei que era para dar má notícia. Assustei muito, aí ele falou, não, vem, que seu filho vai descer da UTI e tal. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Fui ficar com ele lá uma semana. Para resumir, fiquei lá com ele durante uma semana. Todos os médicos neuro, todos os médicos especialistas. E ali a gente recebia de visita, dizia a mesma coisa. Se o seu filho melhorar, ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Ele não vai voltar mais à normalidade. Até então, ele mal conversava. Até então, meu filho ainda não andava. Ele não tinha equilíbrio por causa do infarto. Ele não conseguia sentar sozinho. E ali, eu escutava dos médicos, dizendo que ele nunca mais ia voltar a ser normal. Então, irmã Sônia, eu acreditava que meu filho ia sair dali normal, andando. Ele começou a fazer fisioterapia, né? Começou ali em variedade de médica, ajudar ele a voltar normal. Só que aí, nos últimos dias, aproximadamente, já para dar alta para ele, ainda ele não tinha equilíbrio, não andava, não movimentava. O doutor psiquiatra chegou até lá para dar a notícia. E aí ele disse, Germenes, o que você faz? Eu sou artista plástico. Pois é. E se você nunca mais poder ser artista plástico? Aí ele pegou e falou, uai, doutor, eu faço outra coisa. Muito otimista. Só de eu ter vida já tá bom, né? Glória a Deus. E aí, não, porque você nunca mais vai poder fazer o seu trabalho. O médico mais uma vez disse, nunca mais você vai poder fazer o seu trabalho de arte. E aí, irmã Sônia, deram alta para ele. Para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Meu filho sai do hospital. Já estava bom, já estavam felizes. Só porque ele não andava. Ele não andava. O lugar que colocava ele ficava. Só porque Deus, esse Deus a quem eu estou aqui para glorificar o nome dele nessa tarde, sempre levantou pessoas para nos abençoar. E aqui ele levantou uma multidão de pessoas com um trabalho no hospital. Deus levantou pessoas para ajudar ele na área da medicina. Levantou médica para ajudar ele, fisioterapeuta, né, assim, para ele fazer fisioterapia. Então ele começou a fazer, né, os processos. E ele começava a ir com toda a força, com todo vigor, com aquela esperança que ele ia voltar à vida normal. Então, irmã Sônia, ele fez todos os processos e foi melhorando devagarzinho. Né? Foi um processo. Eu até quero dizer que agora, né, aqueles que vão estar ouvindo esse testemunho, que para a gente conseguir alcançar, né, os propósitos de Deus, os objetivos, para nós ter êxito, para nós poder dar um testemunho, é necessário passar pelos processos. Tem que passar pelo processo.
né? Ele passou, meu filho, nós passamos o processo para hoje eu estar aqui glorificando o nome do nosso Deus. E aí, hoje, ele retornou para Goiânia, para resumir o testemunho. Ele voltou para Goiânia, trabalho ativo. O Senhor restaurou a vida dele. Ele começou a andar devagarzinho. Hoje ele anda normalmente. Gente, hoje ele dirige. Hoje ele voltou à vida ativa. Hoje ele faz trabalho em paredão. Sobe em escada. Então, aquilo que os médicos falou que não tinha jeito para ele, hoje tudo ele faz. Glória a Deus. Aquilo que parecia ser perca de um membro da família, né? Parecia ser perca. Eu vou perder um filho, vou perder um da família. Eu devo dizer que Deus não só deu ele para nós, só restituiu a saúde dele, a vida dele, como através dele tem outra vida chegando aí, que é a minha terceira netinha. Oh, que glória, gente. Aleluia. Terceira netinha. Então, aquela palavra de Paulo, que ele deixou ali no livro de Efésios, eu quero deixar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos ou pensamos. O nosso Deus é poderoso para fazer muito mais. Eu pedi a saúde do meu filho, já era suficiente. A restauração do meu filho já era suficiente para mim. Mas Jesus fez o quê? Ele me deu outra neta através dele, para a honra e glória do nome de Jesus. Minha neta vai chamar Ana. E incrível. O significado do nome de Ana é agraciada, né? Cheia, ou por que não dizer, ela vai nascer e ela vai ser uma menina cheia do Espírito Santo. Amém. Para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Esse aí é meu testemunho de vida, de superação, irmã Sônia. E é um Deus de obras completas, né? Completa. Ele não deixa nada pela metade. Não, aquele que começou a boa obra, ele terminou, foi até o fim, né? Houve um processo, não foi que eu contei aí? Houve um processo, mesmo depois que saiu do hospital. Mas hoje, para a glória do nome do Senhor, ele tem a vida ativa. Normalmente, trabalha, cuida da família, come. A gorda come que é uma beleza. Come de tudo. De tudo, não tem restrição. Graças a Deus. É o mínimo que eu posso fazer para o Senhor. Como diz o Salmos Davi. O que darei eu? O que darei? O que eu posso fazer? A não ser glorificar o nome do Senhor, irmã Sônia, e testemunhar para todos que puder, que vai estar ouvindo esse testemunho. Milhares de pessoas. Sim, em nome de Jesus. Né? Para todos. É testemunhar. Dizer que o nosso Deus é um Deus de milagre. E ele não é um Deus somente que abriu o mar vermelho. Não é só um Deus de Abraão, do passado. Ele é o Deus da agora. Ele é um Deus presente hoje. E se nós clamar, esperar, confiar, as portas abrem, aleluia, a cura chega, a paz chega, porque ele tem paz, ele tem um lenço para enxugar nossas lágrimas, ele tem restauração, não tem causa impossível para esse Deus que nós servimos. É verdade, aleluia. Não tem. Aleluia, gente, que testemunho lindo, né?
E a gente aqui, eu confesso para vocês que eu chorando aqui, o Ayrton chorando ali atrás, porque esse testemunho nos lembra muito o nosso filho entubado, né, no hospital. Eu irei contar o meu testemunho aqui também em breve, missionária. E a gente sabe o poder desse Deus. Olha o que ele fez na vida do Jermenes, né? E para você que vai assistir esse testemunho, acredite, tenha fé nesse Deus. Não há situação impossível para esse Deus que tudo pode. Sim. Ele chamou Lázaro para fora, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o Jermenes, ele ressuscitou o Emanuel, e assim, o que é, às vezes, um problema que a gente está passando mediante a morte, né? Sim. E Deus é o Deus até na morte. Até na morte. Porque ele chama de novo para a vida. E agora eu quero que você entenda que a partir desses testemunhos, olha que lindo, olha que perfeição do Senhor na vida da missionária Suelma, na vida da família dela, e que na sua vida também pode ser assim. Basta crer, basta acreditar, basta confiar, basta orar, né? E principalmente, missionária, que a senhora falando, e é algo que eu fiquei assim, pensando aqui no meu íntimo, muitas vezes a gente não quer entregar as nossas situações para Jesus de fato. Sim. A gente quer que Jesus cuida, mas ali, ó, segurando nas nossas mãos. E enquanto a senhora não entregou de fato a vida do Jermenes na mão do Senhor, ele não fez aquilo que ele tinha para fazer. Porque quando eu entrego, eu estou dizendo, eu creio que o Senhor pode fazer. E se eu não entregar, é como se eu não confiasse. Isso, não é verdade? Isso. Ali a gente está se rendendo aos pés de Jesus e dizendo, Senhor, aqui é só o Senhor. Eu sou dependente do Senhor. E é isso que a senhora fez. E é em retribuição, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus não divide glória com ninguém. Em retribuição, a entrega, a fé, a motivação que a senhora teve, né, espiritual ali, crendo em Cristo. Uma pessoa que saiu de um lar espírita, né, e converteu os caminhos ao Senhor. E poder contar um testemunho desse hoje, missionária, é muita honra, glória e louvor ao nosso Deus. Né? Ele fez e fará muito mais na vida da senhora, na vida do Samuel, né? Samuel, na vida do Jermenes. Que Deus abençoe sua vida, viu, Jermenes? A sua família, a sua casa, e continua firme nos caminhos do Senhor, porque se Deus te deu essa nova chance, meu amigo, é porque Ele tem grandes obras e propósitos na sua vida e na vida da sua família. Né, missionária? Sim. Estou muito feliz. Gente, chorei. Testemunho inteiro. E ela ia chorar, eu olhando para ela começava a chorar, e que eu chorava mesmo. E o Ayrton chorando ali também, viu, gente? Missionária, depois disso tudo, desse testemunho lindo, eu sei que a senhora tem vários, né? Eu quero pedir que agora a senhora fale aos nossos espectadores, embora a senhora já tenha falado muito aqui, que serviu para mim, para nós aqui e para eles, mas deixe uma palavra agora direcionada de esperança, de paz, de refrigério, às vezes para uma mãe que está passando pela mesma situação com o filho no hospital, ou para alguém que está passando uma situação de uma enfermidade, né, que acha que o fim, né, já foi determinado, mas é igual a senhora falou, às vezes o homem pode colocar um ponto final, mas a palavra realmente final vem do Senhor Jesus. Sim, verdade. Enquanto Deus não determinar o ponto final, a vida não acaba. Então, para essas pessoas que estão passando por um momento difícil de aflição, de angústia, de dor, que a senhora, como, meu Deus, uma mulher de Deus que eu sei que a senhora é, uma mulher de oração, uma mulher de fé, que a senhora possa deixar para nós e para os nossos espectadores nessa tarde uma palavra que o Espírito Santo colocar no coração da senhora. Amém.
quero deixar, assim, uma palavra, né, para todos que vão estar ouvindo, a palavra de esperança, e a palavra que o salmista Davi disse, né, quando estiver passando por um momento difícil, esteja orando, clamando, porque a própria palavra do Senhor fala que Ele é um Deus que ouve, é um Deus que tem resposta. Então, o que eu deixo para você que vai estar ouvindo, não desanime, levanta, levanta, é tempo de levantar a cabeça, de olhar para o alto, como disse o salmista Davi, confiar no Senhor, né, orar e esperar, porque o tempo chega. Né? E outra coisa que eu quero deixar aqui para os ouvintes, né? Continuar adorando, porque o Senhor é digno de ser adorado em todos os momentos, porque enquanto nós adoramos, Deus está trabalhando, e foi isso que aconteceu com Paulo, né? E Silas ali naquela prisão, enquanto eles adoravam, em meia dor, em meia dificuldade, a palavra do Senhor vai dizer que as portas da prisão abriu. Então, enquanto você adora, enquanto você exalta o nome do Senhor, mesmo na dor, as portas vai abrir, as portas vai abrir, a cura vai chegar. Fica tranquilo, porque não tem causa impossível para o nosso Deus. Talvez alguém aqui que vai estar ouvindo vai dizer, mas meu filho já tem tempo que está em depressão. O nosso Deus é um Deus de corpo, alma, espírito. Assim como Ele sara o nosso corpo, Ele sara a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente. Aleluia. Ele cura depressão, Ele cura ansiedade. O nosso Deus, Ele vai além da medicina. Então, creia, essa é a palavra que eu deixo para todos. Creia, persista. Né? Persista nos seus sonhos, continua adorando o Senhor, continua olhando para o alto, não deixa de olhar para o alto, e de lá vem o nosso socorro, né? Que é Jesus, né? Glória a Deus, missionária. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela sua vida, pela disponibilidade que a senhora ofertou, né, de vir aqui contar esse testemunho. Para nós é um grande prazer recebê-la aqui e ouvir o que Deus fez pela senhora, poder chorar e se alegrar junto com a senhora nesse grande feito do Senhor na vida de vocês. E acredite, muito mais irá acontecer. Então, eu quero agradecer muito a senhora, agradecer a Deus pela vida do Germanes, da família dele, do Samuel, do pastor Nivair, viu, pastor? Que Deus abençoe a vida do senhor e a vida da senhora missionária Suelma Marinho. Uma Sônia, sem palavras. É eu que tenho que agradecer por essa oportunidade, tá? Agradecer muito primeiro a Deus, né, que te usou vocês, né, seu esposo, e para estar aqui fazendo esse trabalho, né, para poder divulgar as obras de Cristo, né, ao mundo. Então, assim, falta palavra, parece, para expressar a minha gratidão. Para mim foi honra poder estar aqui, né, para poder testemunhar, né, dos feitos, um pouquinho só um pouquinho, do que o Senhor fez. Então, é eu que tenho que agradecer a você, tá, por essa oportunidade. Inclusive, eu falei com o Senhor outro dia, eu questionei, Senhor, eu não sou melhor do que nenhuma mãe. Por que algumas mães perderam os seus filhos e por que eu tive problema com todos os 2 filhos meus, foi desenganado pelos médicos, e o Senhor ouviu-nos, né, que não ouviu só eu, ouviu uma multidão de gente que orou por nós. E eu fiz essa pergunta, por que o Senhor foi benevolente comigo? Qual a razão? Por quê? Eu vejo tanta mãe sofrendo, perdendo filhos, e por que o Senhor poupou os meus filhos? E o Espírito Santo diz para mim assim, Sônia, é para a glória de Deus. E sabe o que ele disse mais? É para testemunhar. Então o Senhor falou que Ele poupou os meus filhos, não é porque eu sou melhor do que as outras mães, não é porque Deus achou eu melhor do que, não, porque era para testemunho, honra e glória do nome do Senhor. Então fico feliz de saber que eu estou cumprindo, então, verdade, né, o pedido de Jesus,
né, de honrar o nome dele. Honrar o nome dele com esse testemunho nessa tarde, né? Fé com café. Aleluia. Eu quero agradecer muito a você e desejo que o Espírito Santo te alcance da mesma forma que nos alcançou aqui. Que ele gere em você que assistir esse testemunho a mesma... meu Deus, eu não tenho nem palavras para dizer. A mesma sede por buscar mais ainda a ele quando a gente ouve um testemunho desse. A mesma presença do Espírito Santo que a gente está sentindo aqui. Amém. Só Deus pode, só quem está assim, ao vivo aqui para saber o quanto este ambiente hoje tem presença. Em todos ele tem, missionária. Mas parece que tem alguns que Deus quer a presença dele ainda mais pertinho, mais linkada aqui às nossas vidas. E que essa mesma presença de todos os testemunhos que têm sido contados aqui no podcast Fé com Café possa alcançar a sua vida, te curar, te restaurar, te edificar e gerar fé. Porque a maior esperança que nós temos que ter nesta terra é alcançar a nossa salvação. E isso é mediante a fé e a graça. Porque Jesus já morreu por você naquela cruz para que os seus pecados fossem perdoados. Então, que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu comentário. Se inscreva no canal para que a gente possa cada vez mais entregar esses conteúdos tão abençoados para as pessoas, né, de todo o Brasil e do mundo. Nós temos seguidores de outros países. Então, que você possa contribuir, né, deixando seu like, seguindo, comentando, para que a gente possa cada vez mais crescer e fazer com que esses testemunhos cheguem a milhares e milhares e milhares de vidas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até o próximo episódio do nosso podcast. Em nome de Jesus.